Bolsonaro pode e provavelmente se tornará inelegível em breve. Mas como fica o bolsonarismo sem Bolsonaro? Como fica essa corrente política que surgiu no Brasil nos últimos anos, dando voz para diversas correntes da direita? Nesse episódio, a gente pensa sobre isso, sobre outros movimentos populares, ampliando um pouco a discussão, além de fazer um paralelo com Trump nos Estados Unidos, o mais forte candidato das prévias do Partido Republicano, mas que anda enfrentando sérias acusações na justiça, como também ocorre por aqui com Bolsonaro, certo? Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. No episódio 95 a gente tratou de junho de 2013. Depois que eu falei desse assunto, li em alguns lugares e alguns seguidores da mosca vieram comentar que de certa forma ali estava a essência do bolsonarismo que surgiria alguns anos depois. Embora seja verdade, no meu entender, que há 10 anos uma parte considerável da sociedade andava descontente com políticos e sem uma liderança que expressasse seus anseios, acho que é reducionista pensar que aquele movimento era de direita. Na realidade, acho que diversos ramos da população com pautas variadas saíram às ruas e algumas dessas pessoas, bem como símbolos daqueles movimentos, foram capturados pela direita para tentar corresponder aos desejos dessa fatia do eleitorado. Então poderíamos pensar que primeiro houve o movimento das ruas e a percepção pelos políticos daquele descontentamento, até então difuso, para na sequência haver a organização e captura de pautas pela direita, a fim de se criar um discurso que casasse com o que parte das ruas em 2013 estava pedindo. E quem melhor fez isso? Bolsonaro. Bolsonaro, como sabemos, deu uma cara para esse movimento, se escorando em alguns pilares. O primeiro deles, o populismo. Bolsonaro é um líder populista, ou seja, se apresenta como um defensor direto do povo, aquele que se coloca contra as elites políticas e econômicas, que se vale de uma comunicação direta com a população, que fala a língua do povo e que usa as redes sociais e não os veículos tradicionais de mídia para falar com seus eleitores. Lula, observem, também tem um traço populista, assim como Trump. O varguismo, o peronismo, o chavismo são outros exemplos de movimentos com líderes populistas. Pois bem, além dessas características, o bolsonarismo também se valeu de um forte conservadorismo, nacionalismo e, ainda que com menor importância, liberalismo econômico. Digo aqui com menor importância porque, embora Bolsonaro tenha se unido a essa fatia do eleitorado, ele mesmo sempre pareceu menos liberal do que tentava se vender. O posto Ipiranga caiu como uma luva nessa criação de imagem, portanto. Pois bem, mas respondendo à pergunta central do episódio, como fica o bolsonarismo se tirarmos Bolsonaro da equação? Para pensar isso, acho que temos que pensar antes em 3 questões. A primeira, Bolsonaro é maior ou menor do que a corrente que ele representa? Essa pergunta pode parecer um pouco curiosa, mas eu explico. Lula é maior que o PT. Na sua época de líder altamente popular, ou seja, entre o fim do seu primeiro mandato e as denúncias da Lava Jato, Lula parecia um Midas, capaz de eleger pessoas que, sem ele, não chegariam a lugar algum. Bolsonaro tem o mesmo poder? Ou ainda, mesmo Lula atualmente tem esse poder? A segunda questão é, Bolsonaro é um candidato que surgiu em um momento muito particular e angariou apoios variados unindo pautas difusas. Considerando que Lula faça um bom governo, a parte da sociedade que não se identifica totalmente com Bolsonaro vai seguir apoiando a corrente do ex-presidente? E aqui um parênteses. O Datafolha divulgou que 29% se declaram muito petistas e 25% muito bolsonaristas. O Instituto tem pesquisado esses índices que variam um pouco, mas giram sempre em torno de 1/3 da população como muito petista e 1/4 como muito bolsonarista. O terceiro ponto é se haverá então líder político capaz de seguir unindo o eleitorado que busca conservadorismo, nacionalismo e liberalismo econômico. Ou ainda, os políticos que hoje são fiéis ao movimento seguirão sendo assim? Por exemplo, Tarcísio, governador de São Paulo, será que vai ser bolsonarista para sempre ou tentará lançar seu próprio projeto político? E o Zema, que foi um apoiador de ocasião, como fica? Enfim, há casos de políticos que criaram movimentos próprios e têm sucesso em transmitir sua popularidade a um projeto ou a um sucessor. Isso, porém, depende, obviamente, de quanto a popularidade daquele líder se mantém, sobretudo após escândalos.
Maluf elegeu Pitta, mas não sobreviveu politicamente nem ao desastroso governo de seu sucessor, nem aos escândalos que mancharam seu nome. Lula, então imbatível na construção de figuras políticas como Dilma e Haddad, não conseguiu eleger o ex-prefeito de São Paulo em 2018 para a presidência e ganhou de Bolsonaro por pouco em 2022. Outros movimentos passaram por situações parecidas. Trump, agora, nos Estados Unidos, quer mostrar que ainda é forte politicamente, mas seu eleitorado diminuiu consideravelmente, segundo algumas pesquisas feitas por lá. Os escândalos envolvendo Bolsonaro e sua família têm crescido, como podemos ver, desde que ele deixou a presidência. Outros talvez surjam. O eleitor mais fanático pode seguir com ele, mas como mostram as pesquisas, eles não são a maioria. Votariam os eleitores de ocasião em Michele, em um dos seus filhos ou em um indicado de Bolsonaro? Estamos aqui discutindo a eleição presidencial, certo? No caso do legislativo ou de outros cargos, o apelo bolsonarista seguirá existindo por bastante tempo. E não porque Bolsonaro inovou na política, mas porque foi um porta-voz bem-sucedido para angariar apoios difusos na sociedade, como coloquei. Portanto, o bolsonarismo seguirá por aí unindo populismo, nacionalismo, conservadorismo e movimentos liberais, ainda que em diferentes composições, com diferentes caras e discursos. Mas talvez perca espaço na sociedade como um movimento só, nem tanto pela eventual ausência de Bolsonaro em uma disputa eleitoral, mas sobretudo porque a sociedade e a política não terão sempre os componentes que juntos permitiram a eleição de Bolsonaro em 2018. Assim, é possível imaginar que o bolsonarismo como corrente siga sendo uma força relevante em nossa sociedade, ainda que a disputa pela liderança do movimento aconteça e possa levar a um esgarçamento dele. Disputa essa que também deve acontecer no campo da direita não tão radical, que provavelmente tentará incorporar algumas das pautas bolsonaristas para voltar a ter relevância. Do lado da esquerda, algo parecido uma hora vai começar a acontecer, porque Lula, obviamente, uma hora não será mais presidente ou candidato, mas isso é assunto para outro dia, certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.